a.C. que a Terra era redonda. Inclusive calculou a circunferência da Terra com uma boa precisão. Veja a seguir como ele fez isso. Erastóstenes foi diretor da Biblioteca de Alexandria e, num dos manuscritos dessa instituição, tomou conhecimento de que um solstício de verão no hemisfério norte, na cidade de Siena, no exato meio-dia, o sol iluminava por completo o fundo de um poço lá localizado. Porém, o mesmo não acontecia em Alexandria. Erastóstenes então fez a seguinte experiência: colocou uma haste de madeira sobre a cidade de Siena e outra em Alexandria. Se a Terra fosse plana, a sombra das hastes deveria ser igual, não importando o local e a hora. Mas Erastóstenes observou que no mesmo horário, nas duas cidades, as sombras eram diferentes. Em Siena não havia sombra e em Alexandria ele calculou que o ângulo da sombra era de 7,2 graus. Sendo assim, o ângulo de encontro dessas duas retas é de 7,2 graus. Logo, a curvatura sobre as duas cidades era de 7,2 graus. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de 800 quilômetros e sabendo que o ciclo possui 360 graus, calculou que se 7,2 graus é igual a 800 quilômetros, então 360 será igual a 40 mil quilômetros, a circunferência da Terra. Erastóstenes estava certo, errando por pouco, pois na verdade a circunferência da Terra é de 40.075 quilômetros. O áudio que você acabou de ouvir é um pequeno vídeo que eu enviei no WhatsApp de um amigo meu da internet, o Paulo, do canal Entenda Isso, referente a uma live que eles gravaram essa semana, anteontem para ser mais preciso, no canal do Bruno Verdade Certa, revelando, né, segundo a crença deles, né, revelando a grande verdade escondida pela NASA de que a Terra é plana. E verdade essa que, segundo a crença deles, teria sido inconsciente e involuntariamente exibida no Jornal Nacional da Globo, indiretamente por meio de uma discussão entre o governador do Ceará e as operadoras de telefonia, de internet, com relação aos cabos submarinos das operadoras da internet que passam numa região onde a princípio seria instalada uma usina de dessalinização da água, o que poderia intervir nos cabos e prejudicar o fornecimento, até mesmo suspender o fornecimento de internet, a comunicação no país por 30 ou até 40 dias, segundo alguns técnicos disseram, né? Então, a existência de cabos, isso na visão alucinada deles, a existência de cabos submarinos seria uma evidência da inexistência de satélites e logo provariam que a Terra é plana e que os satélites e as imagens de satélite, tudo que se aprende na escola e que se sabe na ciência sobre a Terra e seu formato esférico, é na verdade uma grande armação da NASA, né, para enganar as pessoas e tirar as pessoas da verdade da Terra plana. Isso segundo a crença deles. Na sequência eu vou colocar, eu enviei, discutindo com eles no WhatsApp, eu enviei para o Paulo e depois para o Bruno esse pequeno vídeo que mostra como Eratóstenes em 240 a.C. concluiu que a Terra era esférica, né? Chegou à conclusão de que a Terra era esférica por observar um fenômeno natural, né, do Sol e da forma como o Sol iluminava dois poços, um em Alexandria e um em Cirene, né? Acho que é Cirene a cidade, né? Então o Eratóstenes ele concluiu, né, que a Terra era esférica por essa observação e com o experimento que ele fez a partir dessa observação,
e eu não vou discutir aqui, não vou aqui analisar o cálculo em si, porque isso está no vídeo e não é a questão aqui, a discussão aqui ela não é técnica nesse sentido. A discussão aqui é outra, e você vai entender do que se trata depois de ouvir a resposta do Paulo a esse vídeo que eu enviei para ele. Então eu vou colocar a resposta dele e na sequência a gente fala, tá ok? Mário, eu não afirmo e nem desafirmo, sabe? Agora, se for baseado nesses cálculos, que se calcula que a Terra é esférica, porque redonda, nunca nós dizemos que a Terra não seja redonda, né? Redonda quer dizer, pode ser no formato de uma pizza é redonda. Então, isso não quer dizer nada, entendeu? Agora, esférica, né? Vocês falam que é uma esfera, né? A Terra. Então, se for para calcular a Terra como uma esfera, por esse cálculo que ele fez, então ele está totalmente equivocado, porque ele se esqueceu do fuso horário do Sol, quando ele está mais num ponto aqui, até chegar naquele outro ponto, tem esse fuso horário. E aí, para ele ter esse cálculo, ele teria que calcular o fuso horário. Aí sim, ele ia ter a sombra exata, tanto de um lado como no outro. Porque a luz do Sol, ele está aqui, mas ele teria que ter o tanto de minutos para chegar à luz do Sol lá. Por isso que ele chega num ponto é dia, outro ponto é noite. É por causa da luz do Sol que chegou lá, e essa parte aqui não está chegando a luz do Sol, onde que é noite. Então ele se esqueceu disso. Então existe esse fuso horário. Não quer dizer que é por causa da esfera da Terra, porque a Terra é uma bola, por isso que aí ele calculou. Cara, os cálculos dele não tem sentido. Por esse lado ele não tem sentido. Quando é meio-dia aqui, a sombra está num ponto, mas quando é meio-dia lá como que eu vou dizer, lá na Argentina, agora esqueci o nome, lá onde tem gelo lá na Argentina, lá não é meio-dia, entendesse? Então é assim, dentro do próprio Estados Unidos tem fuso horário entre um estado e o outro estado. Então, se for meio-dia aqui e não for calcular o do fuso horário lá naquele outro local, não vai dar certo. A sombra não vai dar certo. O fuso horário não é por causa da esferidade da Terra. O fuso horário é por causa da rotação. Mas, na verdade, nós, os terraplanistas, nós que acreditamos, né? Eu estou dizendo até hoje, eu zombei, né, dos terraplanistas, mas depois da reportagem aí eu já estou começando a voltar para o mesmo entendimento. Acreditamos que a Terra é estacionária e os corpos celestes é que circulam, eles que giram. E tem uns mapinhas aí que mostram, né? A ONU também acredita que a Terra é plana, né? Porque até o mapa da ONU é plano, né? E tem um monte de cientistas aí, cientistas renomados, que acreditam que a Terra é plana. Então, assim, cara, quando tu tira isso, tu estás tirando, na verdade, pessoas renomadas aí, e tu estás indo no mesmo caminho daquelas pessoas que ridicularizam os terraplanistas. E nós não devemos. Todo bom estudioso, ele estuda os dois lados. Eu não descarto que a Terra possa ser uma esfera. Também não descarto que ela possa ser uma Terra plana. Também não descarto que ela possa ser o formato de uma batata. Pode ser, né? Rosquinha eu já não acredito mais muito. A Terra em formato rosquinha eu não acredito. De fato, isso daí eu acho que é meio estranho mesmo. Mas quem sabe, né? Muito bem. Reparem como funciona a mente religiosa em seu pensamento dogmático. Percebam que a amígdala dele foi imediatamente acionada
quando ele recebeu o vídeo que pretendia demonstrar para ele que ele estava equivocado em sua crença, né? Você repare que ele imediatamente, a primeira reação dele, a amígdala é aquela parte do nosso cérebro instintiva que reage apenas em termos de atacar ou fugir, né? Ou se defender ou fugir, no caso, né? E percebam como ele imediatamente identificou que a crença dele estava sendo atacada, né? O cérebro dele identificou imediatamente que a crença dele estava sendo atacada, e ele imediatamente, automaticamente, a primeira reação dele foi procurar alguma coisa para usar como escudo para defender a sua crença desse ataque, né? Então ele imediatamente foi buscar esse algo para usar como escudo, e a primeira coisa que ele encontrou, ou que veio na cabeça dele, foi essa questão do fuso horário, né? E vocês notem como isso é uma reação instintiva mesmo, né? Que não, porque ele se lembrou, ou sei lá se ele foi verificar, ele se lembrou dessa questão do fuso horário, mas em nenhum momento também ele foi verificar o que é o fuso horário, né? Porque se ele tivesse ido verificar o que é o fuso horário, né, ele teria constatado, por exemplo, que o fuso horário é dividido em 24 fusos, que correspondem às 24 horas do dia na Terra esférica, né? Onde cada fuso ali tem um ângulo de 15 graus e acho que parte de 111 metros e corresponde a 1.660 metros, se eu não estou enganado, na linha do Equador. E se ele tivesse prestado atenção no vídeo, no áudio, procurando entender o que estava sendo explicado e analisando sistemática e cientificamente, de forma a querer realmente entender o que estava sendo colocado, ele se lembraria que a distância entre as duas cidades, né, é de 800 quilômetros, e sendo que a distância de fuso horário é de 1.660 quilômetros. E se ele tivesse ido um pouco mais buscado entender um pouco mais o que ele estava recebendo, se ele tivesse ido no globo terrestre, né, tivesse procurado no mapa mundi ou no globo terrestre, enfim, na questão do fuso horário, a localização de Cirene e Alexandria, que são as duas cidades em questão, ele teria teria visto que as duas cidades estão horizontalmente alinhadas na linha imaginária do meridiano, ou seja, elas estão no centro de um fuso horário, e portanto o Sol está exatamente no mesmo ângulo para ambas as cidades, né? É o meio-dia exato em ambas as cidades, no caso, né? Mas sem me alongar muito nessas questões técnicas, o que eu quero que vocês percebam é que em nenhum momento a verdade estava em questão para ele, certo? Porque para ele não se trata da verdade, se trata de preservar a crença que ele possui. O interesse dele é preservar a crença que ele possui. E essa crença dele, vocês vejam que a crença dele é na Terra plana, né? Vejam que o modelo Terra plana está na cabeça dele, porque a forma como ele usa a questão do fuso horário para tentar fugir do ataque que a crença dele está sofrendo, para tentar livrar a crença dele do ataque que ela está sofrendo, né, corresponde ao modelo da Terra plana, porque ele imagina o Sol como
uma bola, uma esfera ou um círculo, não sei, os terraplanistas acho que nem os sólidos consideram uma esfera, mas um círculo, é minúsculo, né? E cada minuto faz diferença na iluminação que ele projeta sobre a superfície da Terra, né? Então é isso que ele está dizendo, é isso que ele está argumentando, né? Nesse subterfúgio dele, nessa fuga dele para preservar a sua crença, né? Então você veja que a mente religiosa, o fanatismo religioso, o dogmatismo religioso, ele é um mundo real na cabeça do crente, tá? Na cabeça do crente, as crenças dele estão projetadas de modo real. Ele raciocina dentro daquela crença. E é por isso que é tão difícil a gente argumentar e estabelecer uma educação verdadeiramente científica, levar a sociedade a um entendimento verdadeiramente científico, porque as pessoas, a crença delas, na cabeça delas é real. Vocês entendem? É automático para elas, né? Então é muito complicado essa questão. E aí nós vamos a partir disso nós vamos ao assunto específico desse vídeo aqui, que é a questão da dissonância cognitiva. Porque se vocês repararam, só nesse áudio resposta dele, porque nós tivemos muita discussão além disso depois, com ele e com o Bruno do canal Verdade Certa. E assim, se você viu nesse áudio, ele finaliza o áudio dizendo que ele não está convencido nem da Terra plana e nem da Terra esférica e nem da Terra batata. Eu não sei se ele está ironizando ou se ele está falando sério, ou da Terra rosca, enfim, né? Mas ele não está convencido nem de uma coisa nem de outra. Só que, como eu disse, automaticamente a desculpa que ele... Primeiro que a Terra plana é uma crença convicta dele, e isso ficou demonstrado na forma como ele foi imediatamente, ele não analisou o vídeo e o áudio que ele recebeu, mas foi imediatamente procurar uma forma de contestar aquele áudio, independente de se a contestação dele vai fazer sentido ou não. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em encontrar alguma coisa com a qual ele possa contestar o ataque que a crença dele vem sofrendo, certo? Então ele quer preservar sua crença a todo custo, não importa se ela é verdadeira ou não. Para a mente religiosa e dogmática, a verdade nunca está em questão, entende? Então ele quer preservar a sua crença a todo custo, né? E ele vai fazer isso sempre. E quanto mais você ataca a crença dele, mais ele procura meios de resistir e justificar essa crença, certo? E, mais uma vez, como eu disse, ele não está preocupado se a argumentação dele faz sentido ou não. A única coisa que preocupa ele é fazer com que a crença dele deixe de ser atacada, certo? E como eu disse, a dissonância cognitiva, você viu que nessa resposta dele ele diz que não, ele nega a convicção dele na Terra plana, e ele mesmo não entende que ele está convicto da Terra plana. Vocês entendem o que eu estou falando? Ele está convicto de que a Terra é plana. Ele acredita 100% na Terra plana, certo? Ele está totalmente convencido disso, como eu já disse. Tanto é que quando ele raciocinou a questão dos fusos horários, ele já projetou isso no modelo Terra plana. Porque o modelo que está na cabeça dele já é o da Terra plana, certo? Então ele está... O mundo na cabeça dele já é da Terra plana, entendem? É assim que funciona a mente dogmática e fanatizada, né? É assim que funciona o pensamento religioso, né? Então eles depois
a gente discutiu por várias horas e eles sempre oscilam nessa de... eles afirmam que a Terra é plana e que estão sendo vítimas de uma conspiração da NASA para enganá-los de que a Terra é esférica, e eles insistem nisso o tempo todo, certo? E eles negam todas as evidências da Terra esférica e só falam da Terra plana, mas ao mesmo tempo eles negam que são terraplanistas. Eles dizem que dogmático é quem está tentando convencer eles de que a Terra não é plana. Porque para a mente dogmática, religiosa e fanatizada, tudo se resume à questão de convencimento. É uma eterna briga de quem tem a razão, certo? A mente dogmática ela é incapaz do pensamento científico. Sempre que você chega para ela com alguma coisa que contraria uma crença que ela possui, ela imediatamente entende como você impondo o seu ponto de vista para ela, certo? Porque para eles tudo é questão de ponto de vista. Não existe uma verdade objetiva nas coisas. O mundo material para eles não é objetivo. O mundo material para eles é aquilo que eles acreditam que é, certo? Então, sempre que eles são confrontados com alguma nova informação, eles resistem a essa informação e eles lutam para preservar o mundo que para eles é o mundo real, que é o mundo que está na cabeça deles. Então, eles sempre vão apelar para questões como democracia, né? Como respeito pela opinião alheia. Eles são muito apegados a essa questão de opinião, né? Porque para eles tudo é questão de opinião. Como eu já disse, não existe verdade objetiva. Existe opinião de cada um e tem que ser respeitada, certo? E quando eles não se incomodam com a mentira. Para eles não interessa se é mentira ou não, interessa que eles acreditam que é daquela forma. Eu estou tentando falar de uma maneira que todos vocês entendam, porque qualquer um de vocês e qualquer um de nós, para ser mais preciso, em muitos aspectos, eu também ainda posso estar alucinado, posso estar dogmatizado, certo? E nós temos essa tendência, né, a preservar as nossas crenças. É assim que as religiões se sustentam. Religiões, quando eu falo, não estou falando apenas de religiões no sentido convencional do termo religião. O capitalismo é uma religião. O carnismo é uma religião. Certo? A política institucionalizada tal e qual ela é uma religião, sabe? É por isso que nós da economia baseada em recursos não nos entendemos com os marxistas, porque a visão deles é uma visão dualista, é uma visão de bem contra o mal, é uma visão, a guerra de classes, como eles dizem, né? É uma visão de nós contra eles, né? Eles não acreditam que a burguesia, que os poderosos, que os proprietários dos meios de produção realmente podem acreditar que são os benfeitores da sociedade. Para um marxista, né, e aí não falo com relação ao próprio Marx, porque não tenho leitura suficiente de Marx para afirmar isso aqui, mas para os marxistas em geral, os burgueses enganam, né, quando eles interpretam na interpretação dos marxistas, quando Marx diz que a ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante, para os marxistas isso é interpretado como
algo intencional por parte da classe dominante, certo? Que a classe dominante deliberadamente engana a classe dominada, a classe trabalhadora, no caso, né, com a sua ideologia. Mas o fato, a real conclusão científica, quando você vai a fundo na questão do mecanismo biopsicossocial, você percebe que, na verdade, não é deliberado esse engano. Os proprietários dos meios de produção, os burgueses, a classe dominante, eles realmente se enxergam como os benfeitores da sociedade, certo? Assim como os terraplanistas realmente se acreditam os iluminados, né, que estão aí para libertar o mundo da alienação, segundo eles, né, promovida pela NASA. É sempre a NASA, né? Eles têm que pegar alguma... essa é outra coisa no pensamento dogmático religioso. Você sempre tem que ter um inimigo específico, né, para que você possa atacar, né? Então é por isso que o cristianismo, por exemplo, criou a figura do Satanás, né? Porque você precisa ter um inimigo específico para concentrar depositar a sua indignação, depositar a sua resistência contra aquele inimigo específico, né? Então o cristianismo criou o Satanás, né? A religião dualista, e no fim das contas toda religião de alguma forma acaba sendo dualista, né? Então sempre tem essa questão, né? E é muito difícil a gente encontrar um meio de acessar essas pessoas. Você não acessa uma mente dogmatizada, uma mente fanática, uma mente alucinada, certo? Elas são blindadas à verdade, certo? Então, nessa nossa discussão no WhatsApp, acabou que, por último, o Bruno disse que eu era um chato e mau caráter, né? E se ele assistir esse vídeo, ele vai negar isso, vai dizer que não disse isso. Mas acontece que a dissonância cognitiva, as pessoas que sofrem, e a sociedade como um todo praticamente sofre de dissonância cognitiva, né? Em termos sociais, nós vivemos numa dissonância cognitiva coletiva, né? Nós não nos enxergamos verdadeiramente como uma única espécie. Nós não agimos como uma única espécie, né? Sofremos dessa dissonância cognitiva. E então o Bruno, ele vai negar que ele disse isso porque, como eu já falei, eles defendem a Terra plana e afirmam que não são terraplanistas. Eles não conseguem concatenar o pensamento e fechar a premissa e a conclusão, tá? Eles não conseguem raciocinar em termos lógicos, certo? Tanto é que o Bruno e o Paulo, eles vivem falando de economia baseada em recursos. Eles têm até, segundo eles, um projeto de economia baseada em recursos, o que mostra que eles não entenderam nada de economia baseada em recursos, porque eles acham que uma economia baseada em recursos é uma coisa que eles podem começar, assim, como o projeto de uma empresa que eles podem começar e depois expandir. Eles raciocinam nesses termos. Entende? Eles não entenderam que a economia baseada em recursos é, primeiro, antes de mais nada, a proposição de uma sociedade científica e que tem que se desenvolver através de um processo orgânico e de transição cultural, de uma cultura de crenças e opiniões subjetivas para uma cultura de
verdade científica, certo? Eles não conseguem entender isso. E justamente porque eles não conseguem raciocinar em termos lógicos, sabe? Eles acham que podem conciliar o inconciliável, certo? Então, para eles, se uma pessoa fala em levitação, por exemplo, e diz que tem estudos científicos comprovando isso, para eles é ciência. E eles não vão atrás de estudo, eles não vão, sabe, eles não analisam, eles não têm capacidade de discernimento do absurdo, certo? Eles não conseguem discernir entre fantasia e realidade. Esse é o problema da dissonância cognitiva. E, como eu já falei, isso se aplica a toda a sociedade de modo geral, certo? Nós, como coletividade, vivemos em dissonância cognitiva, né? A coletividade humana é um cérebro em dissonância cognitiva, certo? É uma mente sofrendo de dissonância cognitiva. Então, eu queria que vocês... E eu sou dogmático, né? Então, para eles, como o Bruno disse, eu sou um chato e um mau caráter que fica querendo fazer com que as pessoas aceitem a ciência. Então, a ciência para eles é opcional. O conhecimento para eles é opcional. Mas ao mesmo tempo o canal do Bruno se chama Verdade Certa. Olha só a que ponto chega a dissonância cognitiva. Porque se tem uma verdade certa, não existe opinião. Se o Bruno fosse capaz de fazer um raciocínio lógico básico, ele dizia: ou eu tenho que mudar o nome do meu canal, né? Ou eu tenho que mudar o meu sistema de pensamentos, porque eu acredito que cada um tem o direito de acreditar no que quiser, mas ao mesmo tempo eu tenho um canal chamado Verdade Certa. Como assim, meu amigo? Como assim? Se existe uma verdade certa, não existe espaço para opinião e nem liberdade de crença, porque existe uma verdade certa. Então, as pessoas realmente estão num estágio muito primitivo. Nossa sociedade como um todo está num estágio muito primitivo de consciência, de entendimento e de capacidade de percepção da realidade, certo? Então, é um caminho longo que temos pela frente aí, falando com o pessoal que entende a necessidade de transitar dessa sociedade esquizofrênica em que vivemos para uma sociedade racional e científica. O caminho é longo, meus amigos. O caminho é longo demais, tá? Não vai ser fácil. A jornada é grande, a empreitada é pesada, meus amigos.